Inventando moda. Apreciar a vida, acumular conhecimento e ter muita história para contar são detalhes que podem fazer parte da inevitável passagem do tempo. Os 60 são os novos 40 e estão aí para provar que a idade cronológica muitas vezes não importa. Com esse novo perfil, uma boa parte dos mais experientes, sempre entre aspas, trabalham, se Inventando exercitam, moda. se locomovem e continuam independentes de seus familiares. Tudo isso também com apoio de recursos tecnológicos, já que a terceira idade tem sim utilizado cada vez mais smartphones e apps no seu dia a dia. Felizmente tem gente que adora inventar moda e está disponível para escutar e propor novas alternativas de consumo para esse público tão importante, responsável por até 20% de consumo no país. Bom, eu sou a Lorelai Lopes, head de negócios do Up Consórcios, o novo consórcio, uma fintech da Embracon. E fã de ver alguém aí desbravando o mundo tecnológico depois de um tempo que de repente achava que não ia mais precisar. Bom, hoje eu vou falar com a Caroline Capitani, VP da Ilegra, sobre a terceira idade e uma nova relação de consumo aliada à tecnologia. Carol, você se apresenta, afinal de contas, ninguém melhor do que você para falar de si mesma, não é Boa verdade? tarde, pessoal. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Eu sou, como a Lori colocou, a VP de Design Digital e Inovação da Ilegra. A Ilegra é uma empresa de design, inovação e software. Trabalho bastante com essa parte de experiência do usuário, entender como nova relação de consumo e agora, especificamente, olhando muito fortemente para o público 60+, especialmente pelo momento que a gente está vivendo, né? Para como a gente pode prover melhores soluções, uma nova experiência para esse público que, no momento, está impedido aí de ter a sua vida normal, né? Como a gente pode prover essas soluções para eles? É realidade que a quantidade de pessoas com mais de 80, inclusive, só tende a aumentar. Inclusive, tem até uma pesquisa que diz que pesquisa não é um fato, né, na realidade é muito fácil de comprovar, mas que nos últimos 50 anos a nossa expectativa de vida aumentou 25 anos, ou seja, né, sabe-se lá o que vem pela frente, sabe-se lá até quando a gente vai viver, mas a tendência é que realmente aumente cada vez mais. Como que a gente pode inventar moda, ou como vocês estão inventando moda, ou você vê as empresas fazendo hoje para atender as necessidades desse público e mantendo, lógico, a expectativa deles? Que eu trago, assim, que eu acho que é bastante importante, essa população, ela hoje representa aí 29 milhões de brasileiros com 60 mais, então é um público bem expressivo e a gente ouve muitas soluções de tecnologia voltada para os millennials, os jovens, né, com cores vibrantes, com uma linguagem jovial, cool, e muitas empresas ainda, infelizmente, não se despertaram para esse público 60 mais. Então, inventar moda também é colocar esse assunto em pauta, chamar atenção para a importância do tema. 30% das empresas brasileiras somente têm planos para o público 60 mais, e muitos sêniores relatam que não se sentem atendidos, que veem que as suas necessidades não são atendidas. E a gente vê algumas máximas, né, Lori, de que, mas esse público não está na internet, esse público não é introduzido digitalmente. E eu acho que a gente tem que desmistificar um pouquinho, né? Eles sim estão aprendendo, são usuários de Facebook, utilizam o WhatsApp, sejam por curiosidade própria, seja sendo ajudados pelos netos, pelos familiares. Então, desmistificar, em primeiro lugar, que eles não são usuários de tecnologia, muitos já são sim, né? E nós, da Ilegra, o que a gente tem feito é olhado especialmente para o quesito de experiência, né? Por quê? Porque esse público, ele tem uma motricidade fina prejudicada, natural da idade, né? Então, a gente tem que cuidar para pensar áreas de cliques maiores, quando diz respeito a um e-commerce, a uma solução web, um aplicativo. Eles também normalmente podem apresentar problemas de visão, né? Natural da idade, né? Então, a gente pensar soluções digitais com maior contraste, né? Outro aspecto que a gente fala muito são os tutoriais, explicar para
esse público como é que a solução funciona, ser bastante didático, né? Então, são alguns temas que a gente Você tem sabe que observado. o tempo inteiro perdão, Carol, o tempo inteiro que você está falando, é lógico que não tem como a gente não pensar em alguém que está do ladinho da gente, eu penso na minha mãe, que inclusive a gente vê ali o tempo inteiro uma dificuldade muito grande, mas, essa vontade de se não é nem se aventurar, porque se aventurar eu acredito que não é o termo correto, mas é de usar mesmo, né, eu vejo ela comprando online, algumas vezes comprando errado, né, pouquíssimos dias atrás, inclusive, eu a vi comprando, eu vi isso, ela, comprando errado, mas eu acho que o principal e quando você falou de tutorial, eu acho que o principal, de repente, é essa falta de segurança mesmo, né, de comprar e será que vem? Será que não vem? Será que chega? Tô falando especificamente de compra online por conta do que eu vi acontecer, alguns dias atrás. Então tô falando especificamente disso. Mas existe um pouquinho, né, dessa insegurança. São pouquíssimos, eu não você talvez tenha os dados, mas que usam, por exemplo, o banco, né, pouquíssimos usam o aplicativo de banco no celular, eles têm uma insegurança muito grande para fazer Isso, isso até porque mesmo. muitas vezes a gente fica nos ouvidos deles, cuidado para não cair em golpe, né? Não clicar em algo errado. Então, obviamente, eles ficam bastante preocupados com isso. Muitas soluções têm termos em inglês, o que deixa eles, às vezes, também mais receosos. Né? Então, a gente ter cuidado simples. Numa ocasião, a gente aplicou um teste e uma pessoa nos questionou o que é esse login? Para nós, que é tão talvez algo tão simples, né, faz parte da nossa rotina, para eles pode não ser. Então, a linguagem que a gente utiliza. Outro aspecto que a gente tem que cuidar é o tempo em que as soluções podem expirar. Isso gera uma ansiedade neles, que eles estão preenchendo um cadastro, finalizando uma transação e aí expira a página, tem que começar tudo novamente. O tempo que a gente leva não necessariamente é o mesmo tempo que eles vão levar para ler as informações e preencherem esses dados, né? Então são cuidados simples que a gente tem que tomar e que pode sim tirar um pouco esse medo, esse receio que tu trouxeste. Eu vejo sempre que eu passo, por exemplo, na frente de uma casa lotérica, eu falo: "Por que essa fila gigante?", porque a grande maioria tá lá realmente para pagar a conta, né. E o que aconteceu nesse período, sem dúvida nenhuma, mais uma vez eu vou trazer o exemplo de casa, que é aquilo que está próximo da gente, eles deixaram de ir até a casa lotérica, deixaram de ir até o banco e sentiram essa necessidade real de realmente fazer as coisas à distância, fazer as coisas no online. E, sem dúvida nenhuma, o percentual de usuários aí deve ter crescido exponencialmente, Sim, né, a Carol? gente também percebe até pelos clientes que nos procuram, Lori, tem aumentado o número de pedidos para que a gente faça estudos, testes com esse público, né? Porque, como tu disseste, talvez até bem pouco tempo atrás, a preferência de muitos deles era ir para o ambiente físico. E eles, impedidos de fazer isso, estão sendo obrigados a aprender, a se aventurar, a utilizar o digital, né? Então, tem aumentado sim. Até foi interessante, nós recentemente fizemos um webinar lá na Ilegra e eu disse: nós temos que trazer uma pessoa desta faixa etária para ter um lugar de voz. Então, chamamos uma pessoa com 72 anos e foi muito bacana ouvir o relato dela. Ela disse assim: eu nunca imaginei poder conhecer o Museu do Louvre digitalmente. E Ai, que quando ela lindo. disse, como é que foi esse teu processo? Ela disse, eu estava em casa, entediada, como eu gosto muito de cultura, comecei a procurar, quando eu vi, eu estava fazendo um tour guiado pelo Museu do Louvre. E eu achei aquilo tão bárbaro. E aí ela contando aquele fato para nós com tanto orgulho. E outros relatos como uma amiga minha estava aniversariando e eu não tinha como visitá-la, não tinha como levar um presente. Então eu procurei um site de venda de chocolates, demorei um tanto, mas consegui fazer a compra e presentear minha amiga. Então aquilo tudo era novidade para ela e eu imagino que tem sido para outros tantos.
né? Novidade de comprar um presente online, novidade de consumir uma mídia, um digital, né? O que eu percebo, muitos deles nas nossas pesquisas utilizam o YouTube, por exemplo, né? Então a gente vem percebendo que sim, não deixa de ser um processo de descoberta, e eles se sentem muito ativos e felizes por conseguirem vencer essas barreiras. Ai, que bonitinho, né. Eu acho que a rede social tem um papel muito importante nessa introdução, pelo menos nesse primeiro contato deles, né. Eh, Todo mundo já fez algum tipo de piada com os vídeos de WhatsApp no grupo da família. Então eu vejo hoje minha sogra, minha mãe, enfim, mostrando alguns vídeos para os meus filhos, que para eles é uma coisa assim, né, completamente que não vale de forma alguma 30 segundos ali parando para assistir. Mas para elas continua algo, né, é algo que, enfim, né, que diverte, que desde o vídeo do gatinho, enfim, mas, a rede social tem um papel muito E, legal para eles, inclusive, né. Lore, o que a gente tem percebido que está aumentando expressivamente essa questão do isolamento, né? Questões relacionadas a depressão, a ansiedade, né, solidão. Então a internet pode ser uma companheira, né? Pode ser uma forma em que ele vai dar risada com um meme, com um vídeo, pode fazer um FaceTime com um parente. Então gera uma proximidade e também um entretenimento por esses dias que estão demorando para passar, né? Então, sem dúvida nenhuma, pode ser uma aliada sim a essas questões. Ó, uma dúvida técnica aqui, quando vocês, enfim, né, pegam um trabalho com uma empresa para preparar esse site, para fazer esse trabalho de experiência do usuário, vocês têm algum caso de fazer de ter um site apartado para o 60 mais, ou não? Realmente as empresas tentam introduzir tudo isso, dentro de um mesmo site, quer dizer, para todos os públicos, né, para todas as faixas etárias? Que É uma geralmente é ótima isso, né? pergunta, Lori. O que que acontece? Como a gente atende grandes empresas e a grande maioria delas ela tem um público muito diverso, a tendência é ser mais generalista de fato, né? O que eu chamo a atenção é quando soluções são mais nichadas, né? Recentemente eu fiz um webinar também com o CEO da Maturi, antiga Maturi Jobs, que é uma plataforma voltada para a inclusão do idoso, né, dos seniors, dos maduros no mercado de trabalho. Então, no caso deles, o público-alvo, o foco deles são os seniors. Então, eles precisam o tempo todo estarem validando, entrevistando, pesquisando, testando com os seniors, né? Já as empresas maiores, que têm uma diversidade de público, infelizmente, o que a gente sugere, o que a gente trabalha é de introduzir essas boas práticas, né? Mas é uma oportunidade, acho que a tua pergunta me leva a uma reflexão aqui também. Eu fiz. Ó, Carol, eu já tô pensando, assim, nos perfis da Uhum. Netflix, sabe. Na Netflix, do tablet, do iPad, perfil infantil, o perfil adulto e o perfil sênior, Exato, por que não, né? Quer dizer, você entrou ali, qual o perfil que você quer? Porque é muito isso, na realidade o perfil infantil muitas vezes, como eles já nasceram introduzidos, né, eles têm as crianças, eles têm algumas sacadas que pra gente depende de aprendizagem, e para eles é muito orgânico, é muito natural. Ele usar a voz, uma coisa que a gente ainda tem uma certa dificuldade, não usa tanto, os serviços de voz, as crianças já usam muito, isso já é intrínseco neles, né. Então, sem dúvida nenhuma, daqui a pouco o perfil infantil, com certeza ele vai ser muito mais avançado que o perfil adulto. Mas, para essa geração de seniors de hoje, que realmente não cresceram com contato zero, né, com tecnologia, esse momento seria importante, né, um terceiro perfil aí, a gente com criar um terceiro certeza. Eu perfil. acho também, Lori, que o que essas empresas precisam fazer mais é se valer mais da parte de data science, de dados, né, de inteligência, para poder fazer essas filtragens, né, e customizar mais.
a sua entrega, né, os seus produtos, os seus serviços e ter uma experiência mais apropriada de acordo com a faixa etária. Faz total sentido essa tua consideração, de ter mais inteligência e as pessoas se enxergarem no produto que está sendo entregue para elas, né? O que eu iria conectar é que eu fiz recentemente um estudo sobre fintechs. Se a gente for olhar para o mercado brasileiro, as fintechs elas tendem a ter uma abordagem mais para um público jovem, né? A gente for olhar os bancos digitais, Nubank, Next, Original, são bancos, como eu comecei a minha fala, bancos voltados mais para um público introduzido digitalmente, nativo digital, com cores vibrantes, com com uma mensagem mais jovem, né? Enquanto que, se a gente for olhar para países como Estados Unidos, Europa, eu me deparei com 24 fintech seniors quando eu fui estudar, e bem interessante, Uau! assim, em que sentido? Tinha uma delas que ela era dedicada à questão de fraudes, porque é um público mais suscetível à fraude, né? Então, me chamou a atenção. Eu disse, poxa, por que aqui no mercado brasileiro nós também temos um número expressivo de idosos? Não surgiu uma startup, uma fintech com tanta relevância voltada para esse público. Também me deparei com fintechs voltadas para planejamento da aposentadoria, outros voltados a seguro, planos de saúde mais customizado para a terceira idade. Né? Aqui a gente sabe que à medida que as pessoas vão ficando mais velhas, os planos vão aumentando expressivamente e muitos passam a não ter mais condições de pagar. Né? Sendo, como tu mesmo disseste no início da nossa conversa, que muitos são superativos, saudáveis, e só que ainda o estereótipo que vigora, né, que são pessoas velhinhos, né, doentes, frágeis, e por esse motivo muitos acabam pagando planos de saúde super caros, né? Então eu vi lá fora condições E mais Carol, customizadas para essa faixa etária. você falou no começo em 28.000.000, né, eu não anotei, foram 28.000.000, 60 a mais, né. É porque talvez seja esse estereótipo do: "Ah, tem uma certa dificuldade", mas num universo de 28.000.000, se a gente falar de 10% disso, que eu tô colocando bem bem lá embaixo mesmo, né, 10% desses 28.000.000, poxa, você ter um serviço financeiro nichado e poder atender ele, em tudo, enfim, de forma digital, realmente, se ninguém teve essa ideia, a gente tem que levantar essa bandeira já, porque é verdade, realmente, a gente sempre fala de fintech ou qualquer produto financeiro no geral, assim, né, dos bancos digitais até as fintechs de investimento, enfim, é tudo muito jovem. Então, se não fizeram ainda, é para fazer Isso, eu para acho que é uma ontem, boa né. provocação, Lori, da gente estar levantando isso. Sei que, claro, que agora é um momento delicado de qualquer empreendedor, assim, investir, até para conseguir crédito no país para investir uma nova iniciativa, mas acho que é importante a gente lançar luz para esse assunto, né? Muito se fala em crédito consignado, que é um produto bastante popular no Brasil, com desconto, muitas vezes, né, da aposentadoria do idoso, enfim, mas existem N outras soluções que eles têm carência, que a gente pode ofertar a eles. Então, sem dúvida, eu acho que essa nossa conversa também serve para fazer essa provocação. Eu arrisco dizer que talvez o consignado seja o que eles menos precisam, né, porque isso sem dúvida, todos eles devem receber aí pelo menos uma meia dúzia de abordagens por semana, então, isso sem dúvida é o que eles menos, precisam de opção. É trazer o novo mesmo, né, aquilo que tem como você disse, seguro, enfim, como aquilo que eles têm de deficiência mesmo, deficiência que eu quero Exato. dizer de carência, né, carência aí de abordagem, de produto e desse atendimento, porque independente de qualquer coisa, esse é o momento.
esse é o momento. Se eles estão vindo para o digital agora, parte deles, outros já estavam, mas se parte deles estão vindo para o digital agora, esse sem dúvida é o momento que, eu acho que eles estão tem um certo momento lua de Uhum. mel, sabe. Aquele momento que tudo tá lindo, então eu tô indo para o digital agora, tá tudo lindo, tá tudo lindo. É a hora realmente de ser impactado por algo Exato, e tu novo. sabes que uma coisa que eu também observei lá fora diz respeito à questão dos filhos adultos, né? Eu, por exemplo, moro em Porto Alegre, meus pais moram no interior, e eu tento ajudá-los na gestão financeira à distância, né? Dando dicas, explicando, mas a ajuda ela é precária, né? Tô longe deles. Quantos a gente percebe que os filhos se formam, vão morar numa capital, em outro local, e os pais acabam ficando no interior, ou enfim, morando sozinhos. E eu vi, como eu estava dizendo, nos estudos de fintechs, soluções para os filhos adultos ajudarem a gerir as finanças dos pais que têm dificuldades, então ter um segundo usuário para ajudar a fazer essa gestão. Muitos deles, eles esquecem de pagar com uma conta e não é natural da idade, né? Esquecimento. E não é porque talvez não tenha uma reserva, não tenha dinheiro para pagar, é por esquecimento. Então, como a gente pode ajudar na gestão financeira, mesmo à distância? Então, eu estou trazendo alguns insights de coisas que eu vi, porque inovação também é um pouco disso, né, Lori? A gente olhar e se inspirar em Uhum. mercados mais maduros e tropicalizarmos, adaptarmos para o nosso contexto daqui. Então, eu queria trazer à luz aqui da nossa conversa também esse aspecto, assim, de como a gente pode ajudar esses idosos na gestão financeira à distância, né? É uma pergunta interessante. Ó, ontem eu estava num bate-papo com um fornecedor e é sobre um bot, enfim, e é um broker de WhatsApp. E eles estavam falando de, enfim, de alguns clientes e um dos grandes clientes deles é uma indústria farmacêutica, e uma das inovações, assim, que eles trouxeram com o WhatsApp é para esse público 60 mais, especificamente para aqueles que tomam medicamento por conta de Alzheimer, mas não somente para isso, né, que é o uso do WhatsApp Exato. como lembrete. Então, todos os dias, e isso é oferecido pela empresa, né, pela indústria farmacêutica, o usuário, né, do medicamento, ele recebe um lembrete sobre o medicamento dele. Então, quer dizer, poxa, é muita coisa para ser feita, né, eu já achei o máximo e é super simples, né, é super simples, é só uma ferramenta, um envio de WhatsApp. Então tem muita coisa para ser feita, né, Certeza, esse Carol, é um muita exemplo. coisa. Outro aspecto que eu queria trazer também muito forte, está aumentando essa questão. Eu estava lendo recentemente um reporte da Innovation Board que fala das tendências pós-Covid, fala da ascensão do home care, como vai aumentar muito essa questão dos cuidados em casa, então tem oportunidades aí. Tudo vai passar a ser entregue e retirado a domicílio, né, até para evitar a exposição desnecessária, também existe oportunidade aí. Enfim, como eu estava falando das questões emocionais também, né, como a gente pode pensar em prover um assessoramento emocional. Então, basta a gente ter um olhar atento aos problemas e ter uma criatividade na solução deles, né? E nós, aí na Elegra, como uma empresa muito preocupada em design, inovação e software, a gente tem se debruçado sobre esses assuntos para provocar os nossos clientes e até para nos autoprovocar, né? O que a gente está fazendo para esse público, né? Que soluções que a gente está pensando? Como a gente pode ser mais eficiente, mais eficaz? Então, acho que é super válido realmente não só colocar o tema em pauta agora, que é um assunto que está em boom, mas de fato mantê-lo aquecido para que novas soluções surjam, né? Tem algum inventando moda, assim, bem fora da caixinha que você lembra agora? Enfim, de inovação para os 60 mais, para esse Vamos público? lá, tenho uma colinha aqui que eu vou falar dela. Hã. Mas assim, eu quando fiz alguns estudos, eu olhei bastante para algumas iniciativas brasileiras, tá, e depois eu olhei para alguma coisa Hum. gringa. Mas
brasileiro, o que eu vi foi uma empresa de game, a Yes Game, que eu acho que vale super a pena dar uma olhada nessa solução deles. Eles têm provocado muito essa questão do jogo, da gamificação voltada para o 60 mais. No interior de São Paulo surgiu uma iniciativa que se chama Eu Vou. É uma brincadeira, né? É uma iniciativa na área de mobilidade, que é uma espécie de Uber, mas mais voltado para pessoas que têm dificuldade de locomoção, que são mais, que têm a locomoção prejudicada, para fazer um atendimento especial para o público mais sênior. Então, é o Eu Vou, uma solução de mobilidade. A Hum. própria Maturi, que eu acho que eles me chamaram a atenção, que eles têm mais de 130 mil pessoas, no caso Uau! deles é 50 mais cadastrados na plataforma. Ai, você sabe que eu estava pensando nisso agora, Carol, na hora que você Hum, falou da Natura, aliás, né, eu falei: "Gente, mas será que a partir de quantos anos, realmente dá para considerar que é a recolocação de uma pessoa mais madura, né?" E 50 anos é hoje é verdade. muito pouco, né? Na realidade é muito pouco, porque, cada vez lógico que a gente enxerga isso no nosso dia a dia, ao nosso redor, mas, 50 anos é pouco comparado a tudo que tem pela frente e lógico que antes era muito comum a gente conhecia mais ainda pessoas que estavam ali se aposentando com 48 anos, 45 anos, 50. Eu lembro que quando a gente falava de se aposentar com 60 anos, É, parecia um absurdo. 60 anos parecia um absurdo, porque era muito óbvio se aposentar antes disso. E hoje, ainda que aposentado, entre aspas, aí com 70 anos, a maioria ainda exerce algum tipo de atividade, maioria não. Não gosto de falar maioria quando eu não tenho a certeza de dados em relação a isso, mas é. boa parte, ainda que com 70 anos, ainda tem algum tipo de atividade. Mas eu não queria te cortar, é só fazer um parênteses em relação à Matura, porque ficou uma dúvida minha aqui mesmo em relação à idade, e você fez a Eu acho que é colocação bem agora. bacana mesmo. A gente está vivendo numa era, Lori, de coexistência geracional muito grande dentro do mercado de trabalho, né? Enquanto que a gente está recebendo nas empresas jovens recém entrando numa universidade, com 18, 19 anos, tem lá dentro da companhia várias indústrias, inclusive, que a gente assessora, tem engenheiros que estão lá beirando seus 60 ou mais. Olha a diferença de idade entre um jovem de 18 e uma pessoa de 60. Eles têm conhecimentos diferentes para contribuir para as companhias. E a inovação, ela mora na diversidade, né? E isso não significa que se sobressai diante do outro, porque o jovem ele é super ativo, conectado, portanto ele tem um valor maior para a companhia. Não é verdade. A maturidade, a experiência pode trazer muitas coisas interessantes. Então a gente tem que ter inteligência em explorar essa coexistência geracional. Tem empresas que têm cerca de 4 gerações coexistindo dentro de uma companhia, né? Estão com visões do mundo diferentes. Acho que talvez o o segredo para isso é que, talvez, que todas essas gerações e toda essa diversidade, esse caldeirão todo, seja de pessoas abertas e que saibam que podem aprender umas com as outras. Então, quer dizer, um engenheiro de 60, se ele é um cara aberto e tem noção de que tem muito a aprender ainda e pode sim aprender com alguém de 20, pode não, vai aprender com alguém de 20, e o de 20 também entender que tem muito a aprender com o de 60, é muito mais comportamental do que em relação à Com idade realmente, né. Porque sem dúvida nenhuma, alguém com 60 anos, mais aberto para aprender, a mudar de ideia, digamos assim, tem um valor E é um desafio gigantesco. para os líderes e para os RHs das companhias trabalharem essa coexistência, né? A humildade de cada um, o olhar agregador, a colaboração. A gente vive numa era de colaboração, né? Então é um desafio para todos nós trabalhar esse olhar inclusivo e discuta, né? De que a opinião do outro tem valor, que o olhar do outro tem valor. Talvez sermos um pouco mais empáticos, né? Eu acho que isso às vezes a tendência é que a gente coloque aí a gente coloca
coloca as pessoas numa caixinha, né? Tende a dizer que os mais velhos são retrógrados, que têm pensamentos antigos, enquanto que os mais velhos tendem a dizer que os jovens são rebeldes e que não viveram o que eles viveram, né? Então acho que a gente tem que ter um pouco de humildade e estar aberto a receber o que cada um tem para contribuir nesse processo, né, Lori? Como mesmo tu falaste. É verdade. Agora você usou Do só colinha Brasil. do Brasil, agora tem a colinha Isso, lá de essa eu fora. queria dar um destaque também para a IS Game, que ela tem todo um olhar de objetivo deles é colaborar na qualidade de vida da terceira idade, eles desenvolvem jogos digitais para desenvolver o raciocínio, manter essa questão do cérebro ativa, é bem bacana a solução que eles têm, então IS YES Game, Game. isso. E vamos Aham, lá, tá. vamos olhar lá para fora. Tem várias interessantes, assim. Tem uma que eu achei bacana, pré-Covid ainda, que eu me deparei, ela se chama Papa. É uma rede de ajuda, justamente para. Tem jovens aí que têm. O objetivo deles é conectar pessoas idosas com jovens universitários, tá? Que podem realizar tarefas domésticas, preparar refeições, levá-los para algum compromisso, algum passeio, alguma Hum. compra, ajudá-los em alguma lição de tecnologia. Me chamou a atenção, é uma startup americana que surgiu em 2017. Enquanto pode ser fonte de renda para esse jovem universitário, pode ser uma forma aí de se atualizar e ter uma convivência com o público mais jovem, né? Então é Papa o nome dessa, bem bacana. Com relação. Eu tinha dado um Google nesse assunto Uhum. antes e eu vi, eh, até aluguel de netos. Acho que é nessa pegada, com certeza, né. Só que eles colocaram como aluguel de netos, então é o mesmo sentido, Exato, assim. exatamente. Outras aí tem a Cake, que ela tem toda uma ideia de planejamento mais avançado, assim, no sentido de poder ter um planejamento financeiro. Quais são as tuas preferências de final de vida, né? Um termo um pouco complicado, nem todo mundo assume que Hum. está mais para, né, já viveu um tempo maior do que tem para viver, né? Então ajudar quais são as preferências, com quem tu queres compartilhar o teu planejamento, quais são as pessoas chaves que fazem parte desse teu processo de planejamento, né? Então é bem interessante porque olha a necessidade holística dessa pessoa, tanto no quesito saúde, tanto no quesito financeiro. Ela se chama Cake, também é uma startup americana. Tem algumas que têm olhado para a questão da saúde, né? Como eu comentei, tem a Clover, que é bem interessante. Eles estão reinventando o modelo de seguro-saúde. Basicamente, eles se baseiam em dados para monitorar continuamente em tempo real, para evitar que esse 60 mais tenha internação hospitalar, que ele reduza custos evitáveis. E, enfim, com isso eles não onerem tanto o sistema de saúde e, portanto, o plano pode ter um valor menor. Né? Então, Que realmente é um exato. problema A enorme, né. tendência, vamos É que pensar como que hoje muitas vezes se precifica um custo de um seguro alto. Um jovem que recém tirou a carteira de motorista, ele tende a pagar mais, tem inexperiência, tende a ir para festa, a infringir as leis, muitas vezes até consumir bebida alcoólica e a gente sabe que o jovem ele paga um seguro maior. Assim como num plano de saúde, né? Um idoso parte do pressuposto que ele tem possivelmente mais doenças, possivelmente mais internações hospitalares, mais consultas a médico e, portanto, a tendência é que ele pague mais pelo plano de saúde. Mas essa verdade, ela não é absoluta para todos, como mesmo tu disseste, no Brasil tem 29 milhões de 60 a mais. Será que todos têm problemas de saúde? Será que todos têm uma alimentação ruim? Será que todos não praticam esportes? A gente sabe que não é verdade. Mas para que nós consigamos fazer um produto mais customizado e a gente tem que ter dados,
tem que ter monitoramento. E a gente já vê isso acontecendo lá fora, e é um insight para o mercado brasileiro também ter soluções mais customizadas, mais à medida e mais inclusivas. Eu acho que essa é a palavra. Boa, Carol. Teve um aqui que eu vi também, achei muito legal, Room Hum, to Care. Você já viu sobre esse? Porque é meio que o aliás, é um aluguel de quartos, assim como já tão conhecido por nós, mas para que realmente você cuide uhum. daquele idoso, ou seja, eu alugo um quarto na minha casa com a estrutura, de repente eu também posso ser uma aposentada, e vou cuidar daquele idoso na minha casa. Então, eu achei bem legal, assim, Eu muito legal mesmo. Então você aluga um quarto e o cuidado, né, para O aquela que eu pessoa. vi foi uma startup chamada Silver Nest de ninho e Silver, né, a idade Hum, prateada, né? E essa Silver Nest, uhum. ela é uma plataforma de compartilhamento de casas, tá? Através de uma plataforma que ajuda a encontrar pessoas que combinem com o idoso, né? Porque a gente sabe que muitos têm personalidade forte, já têm seus hábitos, seus costumes e não vão mudar, né? Já estão habituados a agirem de determinadas formas. Então, a ideia do compartilhamento é: deixa eu te ajudar a encontrar a pessoa ideal para morar contigo. Então, os locatários acabam pagando muito menos, a pessoa passa a ter uma companhia, é uma relação ganha-ganha, né? Mas eu gostei da ideia de buscar um fit, né? Que nem a gente for parar para pensar nesses aplicativos de relacionamento, você vai dar um match naquela pessoa que tem mais fit com você. E a Silver Nest, que é uma solução voltada para mercado imobiliário, moradia, compartilhamento de casas, visa encontrar a pessoa que tenha um fit maior com aquele idoso. Me chamou bastante atenção também. Bom, não tem como, acho que a gente encerrar esse assunto sem falar de alguns conceitos, né, que a gente vê. Bom, tinha aquela coisa do anti-idade, aí depois: "Ah, não, a gente não vai usar anti-idade, vamos usar o ageless", né, e agora a gente vê o ageful, porque a ageless também não é legal falar sobre isso. Você tem alguma coisa para trazer para a gente sobre esses conceitos todos? Porque às vezes a gente fica meio que pisando em ovos, até em relação porque eu, por exemplo, usei a palavra idoso, e eu sei que alguns não gostam de ser chamados de idoso, aí você pode falar do sênior, você pode falar do 60, tem todo um cuidado em relação aos termos. Você tem algum insight para trazer para a gente? Ou até dica, né, para trazer para a gente em relação aos termos melhor Tu usados sabes hoje? que foi um assunto que eu discuti com o Morris, que é o CEO da Mature Jobs, e ele disse que o nome da solução deles, Mature, tinha a ver com um grande processo de brainstorm, discussão que ele havia feito com esse público. E que as pessoas se enxergavam muito mais como um público mais maduro, né, do que necessariamente porque a palavra idoso já vem carregado de uma série de preconceitos, né? Isso, então, nos leva a algumas reflexões. De fato, nem todo mundo se identifica como idoso. Deixa eu procurar aqui na minha colinha também, Lori, tem um dado com relação a isso que fala que as pessoas, elas não, muitas delas não se enxergam como idosas, assim. Deixa eu encontrar aqui, vou lhe dizer logo, logo, aqui. E, ó, um, o, re, Ó, eu o pode reconhecimento falar, como perdão. idoso está acontecendo cada vez mais tarde, né? Numa pesquisa feita pela Quorum Brasil, diz que entre 60 e 65 anos, 68% responderam que não se consideram idosos, de 60 a 65. 68% disseram que não se consideram idosos. O índice cai para 56% os que têm entre 66 e 70 anos e para 22 entre os que têm de 71 a 80. Então, muitos deles passam a se considerar idosos de fato depois dos 70. Então, é um tema ainda que está, acho que depende muito da cabeça de cada um, né? Mas eu tenho percebido um uso bastante recorrente do termo sênior. Sênior tem ouvido bastante, 60 mais, sênior. Mas, de fato, tem uma confusão aí de terminologias
Assim como se a gente for olhar para os jovens, tem os millennials, tem vários termos sendo empregados também. E e é meio aquilo do que você se da forma como você se Exato. enxerga mesmo, né, quando a gente fala, em relação às gerações, tem muito X com cara de millennial, tem muito Z com cara de Y, e o negócio é uma realidade, lógico que são tendências, mas é muito como você se enxerga. Bom, eu terminei uma série ontem, tem a ver com o que a gente está falando, fica tranquilo, mas eu terminei uma série ontem, não sei se você, já assistiu Big Não, Little ainda não a Lies? vi. Ai, é sensacional, é impactante, é algo assim de tirar o sono, é muito bom. É de uma complexidade e um elenco absurdo. O elenco, só o elenco já mas enfim, na 2ª temporada tem a Meryl Streep. A Meryl Streep, ela tem 70 anos, eu dei um Google quando eu vi, porque eu falei: "Nossa, agora eu tô vendo ela realmente com aquela cara de senhora de senhorinha", digamos assim, né. Mas você olha ela, então, quando você falou de 70 anos de se enxergar, como eu assisti ontem, eu falei: "É Meryl Streep". Eu não tem como ela se enxergar jamais e se dizer como uma idosa. Estou fazendo essa relação só porque eu assisti ontem, mas é tanta gente que a gente conhece, 60 anos são pouquíssimas pessoas, na verdade, que hoje aparentam realmente 60 anos, né, não tem, essa questão do ageless, do ageful, ou do anti-aging, ou seja, o que for que você queira usar, a idade ela não representa mais muita coisa hoje, né. Não tem como você definir, alguém olhar e falar: "Ah, essa aqui tem parece ser", tem essa coisa de se ver como um idoso, né, você olha e fala assim: "Ah, esse é um idoso". É muito difícil você representar isso quando você sabe que, até falando de legislação, né, quando você pode usar um transporte público sem pagar, enfim, são 60 ou 65 anos, então teoricamente seria o tido como idoso, mas dificilmente a gente olha para alguém de 60 anos e vê um idoso ali, quanto mais eles se enxergarem desse jeito. Eu acho que existe aí uma necessidade mesmo de mudar e usar outras A terminologias, gente outros vive em termos tempos aí. líquidos, né, Lore? Então, de fato, às vezes, tentar É, colocar as pessoas em uma caixinha nem sempre é uma tarefa tão fácil, né? Mas o que nós temos de verdade, eu queria trazer, assim, até como um aspecto, assim, de final da nossa fala, que eu acho que é interessante, que há uma perspectiva de que 1 em cada 4 brasileiros vão ter mais de 65 anos em 2060. Então, isso é um aspecto que a gente tem que se atentar, né? E eu li uma frase que eu até tomei nota aqui para nossa conversa, que eu acho que fez muito sentido, que diz o seguinte: quando as empresas fazem planos para o futuro, nada deveria ser mais importante do que se preparar para um mundo mais velho, né? Então, de fato, se em 2060 1 em cada 4 brasileiros terão mais de 65 anos, é importante que a gente olhe para esse tema, observe, assuma nosso papel de protagonismo, né? Eu acho que a conversa de hoje serviu, né, para a gente trazer algumas inspirações gringas, algumas coisas aqui do mercado brasileiro e colocar em pauta um tema assim que tem muita relevância de fato. ai, Carol, amei. E olha, vou te falar, falando de negócio mesmo, a gente aqui representa o Up, é uma fintech, e trouxe vários, não digo reflexões. Me trouxe aqui várias reflexões, porque realmente faz todo sentido, a gente olha muito para isso, né, como essa geração vai se comportar, o que essa geração vai querer. E é um trabalho muito forte em atender a expectativa dessa geração que está vindo. Mas aquele cliente que a gente está trabalhando hoje, como você disse, vai envelhecer, e até mesmo essa geração, e nenhuma empresa ela é criada ou ela vive pensando em 5, Exato. 10 anos, né. Tem todo uma continuidade aí que deve ser trabalhada. Então, assim, amei muito, serviu para Bom, mim, é isso que eu quero dizer. Serviu muito para mim, assim, então muito obrigada, viu, Carol, gostei e também muito, queria muito. trazer que às vezes, muitas vezes, os jovens eles estão priorizando o estudo, fazer um intercâmbio, enfim, e muitos deles ainda não são monetizados, né? E se a gente for olhar em termos de questões financeiras, de reservas, né? Esse é um público
Claro que a gente vive num país muito diverso, tem muito idoso que banca a família, que vive de uma aposentadoria, mas ele é um público que normalmente tem renda e que fez suas reservas ao longo da sua vida e que merece sim bons serviços, boas soluções, basta a gente olhar para as dores deles e sermos criativos. Então, E a importância, porque olha, a gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar lá também, então, poxa, vamos deixar, a gente fala tanto de deixar algo legal, para as crianças, para o futuro, vamos deixar algo legal, isso é deixar algo legal para o nosso futuro também, né, porque a gente também vai chegar lá. Amei muito, Carol, obrigada, viu, lindo, muito legal o trabalho de vocês, muito legal mesmo, faz todo sentido e acho que a gente tem que ter mais evangelizadores vamos desse assunto aí, falando mais Obrigada sobre pelo isso, viu. tempo e espero que a gente consiga influenciar outras pessoas nessa nossa conversa.